escolhemos para essa tarde foi falar sobre as enfermidades espirituais. Para melhor compreendermos como as doenças se desenvolvem, nós precisamos ter em mente que nós somos formados por um corpo físico, por um perispírito e pelo espírito. Nosso corpo visível é palpável. Ele pode ser examinado até o interior da célula. O espírito está ligado ao corpo físico através do perispírito. O perispírito interpenetra toda a estrutura do nosso organismo e vai até as células. Nós somos um feixe de energia. Cada um de nós tem uma determinada vibração. E graças à frequência vibratória é que se estabelecem as relações do ser espiritual que nós somos com o corpo físico, o qual nós utilizamos. Nós temos determinados hábitos psíquicos que fazem com que nossa frequência vibratória seja mais alta, mais luminosa, onde aí nós teremos os contatos psíquicos com os seres mais elevados. Mas também em situações em que a nossa frequência é mais baixa. Então, nosso corpo não recebe mais a nutrição dos altos planos, essas energias espirituais de alto nível. Passamos a comungar com os níveis baixos da vida, com as mentes dos espíritos inferiores. E essa energia inferior que nos chega e que desenvolvemos em nós, vai bombardeando as nossas células, vai bombardeando o nosso corpo físico. A partir daí, esse corpo físico que está sendo bombardeado periodicamente ou constantemente, estará fisicamente doente. A doença é uma consequência proveniente das energias negativas que circulam por nosso organismo espiritual e material. A doença não acontece por acaso. Ela vai ter sempre uma origem espiritual. Nós não podemos atribuir ao acaso a doença que nos atinge, pois não existe acaso no universo, que é inteiramente regido por leis divinas, imutáveis, perfeitas. Portanto, ainda que não tenha causa evidente ou pareça ser somente um problema físico, a doença sempre tem, basicamente, uma origem espiritual, sendo que a causa poderá ter sido dada nessa existência ou em encarnações anteriores. E quando é que a enfermidade tende a aparecer? Quando nos perturbamos, quando nós nos desequilibramos física ou espiritualmente, pois com o desgaste fluídico ou a assimilação dos fluidos maus, a resistência natural do nosso organismo é quebrada, ficando este exposto às enfermidades. E as doenças espirituais, o que são? As doenças espirituais são aquelas provenientes das nossas vibrações. O acúmulo de energia nociva em nosso perispírito gera a autointoxicação fluídica. Quando essas energias descem para o organismo físico, cria um campo energético propício para instalações de doenças que afetam todos os órgãos vitais, como o coração, fígado, pulmão, estômago, arrastando um corolário de sofrimentos. Essas energias nocivas que provocam as doenças espirituais podem ser oriundas de reencarnações anteriores, que se mantêm no perispírito enfermo enquanto não são drenadas. Em cada reencarnação, já ao nascer, ou até mesmo na vida intrauterina, a gente pode trazer os efeitos dessas energias nocivas presentes em nosso perispírito, que se agravam à medida que nós vamos acumulando mais energia negativa na reencarnação atual.
enquanto persistirem as energias nocivas do espírito, a cura não vai se completar. E como é que nós vamos contrair essas doenças espirituais? Eu posso adquirir as doenças espirituais por 3 maneiras: por autoinduzimento, as compartilhadas e as kármicas. São esses 3 tipos de doenças espirituais que nós podemos adquirir. E a doença espiritual por autoinduzimento. O que é isso? A doença espiritual por autoinduzimento significa dizer que ela mesma vai gerar o desequilíbrio vibratório ou a auto-obsessão. E o que é essa doença induzida por desequilíbrio vibratório? É onde a conduta da pessoa vai gerar nela o desequilíbrio de sua energia vital. Esse desequilíbrio vibratório, em dado momento, começa a transferir-se do organismo perispiritual para o nosso corpo físico. Essas manifestações físicas são conhecidas por doenças psicossomáticas. As doenças psicossomáticas podem se manifestar nos diversos sistemas orgânicos do nosso corpo. Por exemplo, as doenças gastrointestinais podem advir de descargas espirituais. O organismo perispiritual, repleto de energias negativas decorrente da raiva, do ódio, acaba por desviar esta mesma energia negativa para o estômago, criando um ambiente propício para o surgimento de úlceras, gastrites e outras doenças do sistema digestivo. O desequilíbrio vibratório pode vir também de uma palavra direcionada por terceira pessoa. Às vezes a pessoa nem tinha má intenção ao proferir determinada palavra, mas o nosso organismo absorve aquele elemento negativo. Caso a pessoa se sinta atingida com as palavras de terceiros e mantenha pensamentos relacionados com a palavra mal dirigida, poderá, após algum tempo, desenvolver alguma doença física de difícil diagnóstico. Essa, então, é as doenças físicas adquiridas pelo autoinduzido. Né? E a doença espiritual autoinduzida por obsessão é aquela que a pessoa produz nela mesma, se auto-obsediando. E como é que isso acontece? Quando cremos que a nossa vida está difícil, os relacionamentos não dão certo, as finanças vão mal, nós iremos tentar sempre achar um culpado. Aliás, nós temos o hábito negativo de colocar a responsabilidade num obsessor, esquecendo, contudo, que nós é que vamos atrair o obsessor face ao nosso estado vibracional. A única diferença entre nós e um obsessor é que nós estamos encarnados no corpo físico e ele está desencarnado. Existe a auto-obsessão quando nos depreciamos, quando cobramos demais de nós mesmos, quando nos criticamos. A gente não percebe que mesmo no veículo carnal, agimos como obsessores em muitas situações. Quantas vezes mantemos uma conduta, um comportamento obsessivo, querendo alguém que nem sempre vai ao encontro de nossa missão evolutiva? Isso é auto-obsessão. Somos obsessores de nossos semelhantes quando julgamos e queremos ter sempre razão. Somos assediadores quando controlamos as pessoas, acreditando que fazemos isso por amor, que nossas verdades são absolutas. Agimos como obsessores quando sentimos inveja, raiva, ódio de quem está próximo de nós. Obsediamos quando culpamos o outro por nossa realidade conflitante. Quando esquecemos que os sentimentos negativos internos são oportunidade de aprendizado e evolução. Nós também somos obsessores de um familiar que já desencarnou, quando não nos conformamos com sua partida.
E é com o nosso pensamento e vibração que atraímos quem está na mesma frequência de sentimento, de emoções, de pensamentos. Então não vamos pensar que somos vítimas e o obsessor o culpado. Sempre vai existir uma união de sintonia, uma afinidade energética. No universo, semelhantes se atraem. É uma lei universal e não tem como ser diferente. É preciso modificar o estado vibracional sem culpar ninguém. Se nós queremos paz, amor, tranquilidade na vida, temos que vibrar com boas energias. Temos que fazer a nossa parte, agirmos com mais seriedade e discernimento espiritual. E além dessas doenças espirituais autoinduzidas, onde nós geramos em nós mesmos o desequilíbrio vibratório e a autoobsessão, nós também podemos ter um outro tipo de doença espiritual, que são as doenças compartilhadas. Essas doenças espirituais compartilhadas, tais como o vampirismo e a obsessão, são aquelas em que um ser desencarnado vem nos vampirizar e obsediar. Então, a primeira é aquela em que nós mesmos, a autoinduzida, é aquela que nós mesmos vamos nos obsediar. Né? E essa doença espiritual compartilhada por vampirismo e por obsessão, aí já é uma segunda pessoa, um segundo espírito. E a doença compartilhada por vampirismo é aquela... A gente sabe que o mundo espiritual é povoado por uma população numerosa de espíritos. Chega a ser 4 a 5 vezes maior que as almas encarnadas em nosso planeta. Uma maior parte dessa população de espírito que está habitando as proximidades do ambiente terrestre, onde flui toda a vida humana, não é de se estranhar que esses espíritos estejam compartilhando das nossas condutas. O álcool, o cigarro, as drogas ilícitas, os desregramentos alimentares, os abusos sexuais, vão atrair espíritos que irão sugar de nós essa energia provocada por esses abusos. Em todas essas situações, as portas da invigilância estão escancaradas, permitindo o acesso de entidades desencarnadas afins. As entidades espirituais viciadas compartilham dos prazeres do vício que o encarnado lhe favorece e, ao mesmo tempo, estimulam a nela permanecer. Nessa associação, há uma tremenda perda de energia por parte do encarnado. Daí a expressão vampirismo, porque os espíritos desencarnados sugam as energias do encarnado. E a doença compartilhada por obsessão? O decurso de cada encarnação, a misericórdia de Deus, nos permite usufruir das oportunidades que melhor nos convém para estimular o nosso progresso espiritual. Os reencontros, os desencontros, são de certas maneiras planejados ou atraídos por nós para os devidos resgates, ou para facilitar o cumprimento das promessas que desenhamos ainda no plano espiritual. É assim que pais e filhos reencontram-se como irmãos, como amigos, como parceiros de uma sociedade. Marido e mulher que se desrespeitaram, agora irão se reajustar como pai e filha. As dificuldades da vida de uma maneira ou de outra vão se reeducando. Os obstáculos que à primeira vista parecem castigos ou punição, trazem no seu emaranhado de provas a possibilidade de recuperar os danos físicos ou morais que produzimos no passado. Nós todos, sem exceção, estamos endividados e altamente comprometidos com outras criaturas que também são exigentes como nós. Como obsessores, vão nos cobrar comportamentos anteriores
exigindo-nos a quitação da dívida que nos furtamos em outras épocas. E a outra doença espiritual são as doenças kármicas. O que são essas doenças kármicas? As doenças kármicas são aquelas que adquirimos em consequência de atos viciosos desta ou de outras vidas. Ou seja, são as enfermidades trazidas de outras existências como consequências de danos físicos cometidos contra qualquer ser vivente ou a nós mesmos. Allan Kardec, no livro O Céu e o Inferno, no item 9, nos diz o seguinte: toda falta cometida, todo mal realizado, é uma dívida contraída e deverá ser paga. Se não o for em uma existência, ser-lo-á na seguinte ou nas seguintes. Porque todas as existências são solidárias entre si. Aquele que se quita numa existência não terá necessidade de pagar uma segunda vez. Deste modo, se compreende que o karma não tem a finalidade de punir, mas de harmonizar espiritualmente o ser humano. Nenhum acaso rege o destino das pessoas. É a lei do karma que a tudo coordena, ajusta e realiza no nível espiritual, registrando tantas as ações favoráveis como as desfavoráveis da vida de cada um. Se a dor ou o infortúnio, sem causa aparente, baterem à nossa porta, não são devidas ao castigo de Deus, nem à fatalidade de um destino cruel. São, na maioria das vezes, o resultado das ações inflexíveis, segundo as quais a colheita de cada um é obrigatória, em decorrência do que semeou nesta vida ou em vidas pregressas. Deste modo, a lei kármica, que explica a existência de certas injúrias, de certas doenças, sofrimentos, desigualdades sociais e as diferenças de oportunidade na vida de cada um, sem causa aparente. Então, para nos prevenirmos espiritualmente das enfermidades, além de cuidar do corpo, devemos cultivar os bons pensamentos e sentimentos e pratiquemos sempre o bem e nunca o mal. Se apesar desses cuidados a enfermidade aparecer, devemos encarar como um alerta ou uma advertência quanto à nossa conduta atual, ou, como consequência, do passado exigindo reajuste para voltarmos ao equilíbrio. Não devemos complicar mais a situação com tristeza e desânimo, revolta ou agressividade. Procuremos nos conscientizar quanto ao que causou a enfermidade e modifiquemos para melhor o nosso comportamento. É lícito buscar a cura das doenças espirituais, mas não podemos restringi-las, porque dependerá do merecimento e da necessidade espiritual do enfermo. Às vezes, o bem do doente está em continuar sofrendo aquela dor ou imitação, que o reajusta e equilibra espiritualmente. Então, muitas vezes, podemos até pensar que nossa prece não foi ouvida. Engano nosso. A prece sempre terá produzido algum benefício, um alívio, um conforto, uma calma, coragem. A doença é uma terapêutica da alma, é a filtragem no corpo dos efeitos prejudiciais dos equilíbrios espirituais. Funciona também como um processo que induz a reflexão e disciplina. Dessa forma, meus irmãos, o homem deve estar atento que toda doença que afeta o seu corpo físico se manifestou primeiramente em seu corpo espiritual. Ao se proceder à cura da causa espiritual da doença, conseguiremos também erradicar os sintomas da matéria. Mas em outras situações, ocorre a cura do aspecto espiritual, mas a matéria vai estar de tal forma afetada que é preciso cuidar do corpo físico, o que é feito geralmente pelos doutores terrenos. A doutrina espírita não prega o conformismo, por isso é lícito procurar a medicina terrena, que pode aliviar muito e curar aonde for permitido.
Se a misericórdia divina colocou os medicamentos ao nosso alcance, é porque devemos utilizá-los para combater as doenças. Mas não devemos esquecer que esses medicamentos combatem somente os efeitos da doença. Isso quer dizer que quando as doenças estão presentes no corpo físico, devemos combatê-las, buscar alívio. Mas não esquecer que qualquer medida profilática em relação às doenças tem que se iniciar na nossa conduta mental e na nossa elevação moral. Que Jesus nos dê muita paz. Este, meus irmãos, era a exclamação que nós tínhamos para essa tarde. Agora vamos fazer a nossa prece. Depois, os irmãozinhos que quiserem, podem se dirigir para tomar o passe. Então, vamos elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai maior, a Jesus, nosso mestre amigo, a espiritualidade benfeitora aqui presente, e agradecer a oportunidade de estarmos novamente reencarnados neste mundo de provas e expiações. Agradecer pela nossa saúde, agradecer pela nossa família e pedimos que a espiritualidade auxilie a todos aqueles irmãozinhos que estão nos asilos, que estão nos hospitais, que estão nos presídios. E pedimos também a espiritualidade que ampare e proteja a nós, a todos os nossos familiares, encarnados e desencarnados.